É isso aí, pessoal. Voltei agora com aquele momento da revisão de aula. É o nosso momento aí de você relembrar os assuntos, né, que a gente abordou na aula. Aqueles assuntos conceituais. Afinal de contas, será que você lembra de toda a aula? Pois é, se não lembrar, agora é aquele momento aí que a professora vai fazer a revisão da aula que tratou sobre o estudo do DNA. Nessa aula, pessoal, a gente abordou o genoma humano, lembrando, né, que nós somos produtos dos genomas herdados do nosso pai, da nossa mãe. Falamos também, abordamos nessa aula, né, sobre o conceito do gene. O que seria o gene, professor? O gene, quando a gente pensa assim, o gene é a parte que codifica, né, uma proteína, isso mesmo. Então, falamos do gene, da importância, né, de você saber, aí vem a questão da importância de você saber o que é o gene, que é algo que vai codificar e vai dar alguma característica, né, seja a cor dos olhos, a cor da sua pele, a sua característica física, a sua característica comportamental, ele vai estar carregando alguma instrução que vai estar sendo codificado ali dentro da sua célula, do seu núcleo celular, isso mesmo. Então, o meu diretor corta agora para a telinha, que eu não quero aqui, né, ultrapassar o limite de tempo. Então, vamos lá, gente. O estudo do DNA, aula 16.2, é isso mesmo, pessoal. Então, assim, na biologia, né, o genoma, ele vai corresponder a toda a informação hereditária de um organismo. Justamente, hereditário por quê? Porque é aquela informação que você recebeu do seu pai ou da sua mãe, né? Que ela foi passada de uma geração para outra geração. Ou seja, conjunto é um manual, gente, de instruções que pode ser transmitido aos seus descendentes, aos seus filhos, à sua próxima geração. E essa informação, ela encontra-se codificada onde, professora? No nosso DNA. E é responsável pelas características e pelo funcionamento do organismo. No caso dos vírus, né, que são alguns casos específicos, nós vamos ter vírus, né, que vão ser formados pelo DNA e vamos ter outros tipos de vírus que vão ser formados pelo RNA, é isso mesmo. Só um adendo aí, né, com relação a os vírus, né? E lembrando, gente, que os vírus são muito interessantes aí quando a gente pensa aí na questão do DNA, né, recombinante, né? Então, mais uma vez aí, pessoal, o cientista, o que ele faz, pessoal? Ele vai pegar aquela informação que está contida naquele gene, aquela sequência, né? Aquela sequência ali que está contida naquele gene que vai estar codificando uma proteína, é isso mesmo, vai estar codificando uma proteína e ele vai fazer o quê? Ele vai estudar aquele gene de interesse. E para que ele possa estudar aquele gene de interesse, ele vai ter que usar o quê? Vetores, né? Vetores para que ele consiga, né, fazer, instruir melhor, entender melhor aquela expressão daqueles genes. Além do genoma humano, nessa aula a gente também falou sobre o DNA recombinante, que são moléculas de DNA, são pedaços de DNA, né, produzidos a partir da combinação das sequências de DNA provenientes de diferentes fontes. Falamos também dos transgênicos, de alimento transgênico, né, que a gente deu o exemplo até do milho ali, de cara, vocês viram a imagem ali do milho, vocês estão lembrando, associando, mas o que seria, né, um organismo transgênico? Então, um organismo transgênico, ele pode ser um ser vivo, como uma planta, um animal ou até mesmo um micro-organismo, que recebeu o quê? Genes de outros organismos através da técnica de engenharia genética, nada mais é do que a biotecnologia. Então, é um gene de interesse que vai ser o quê? Inserido em outro organismo. Então, isso aí, gente, está relacionado ao quê? A
um organismo transgênico. Finalizando aqui, né, a biotecnologia. Então, a biotecnologia, ela utiliza sistemas biológicos, organismos vivos ou seus derivados, para o quê, gente? Para estar fabricando ou modificando produtos ou processos para uma utilização específica, né? O caso, por exemplo, né, da criação, pessoal, de vacinas. A criação de vacinas é um exemplo aí, né, desse estudo, desse uso aí das terapias que a gente chama de terapias gênicas, né? A prevenção, por exemplo, de riscos de doenças como câncer, diabetes, Alzheimer, né? A identificação de doenças genéticas, tudo isso, pessoal, está relacionado ao estudo do DNA. É mais um ponto aí com relação a essa questão aí desse estudo. E é isso aí, pessoal. Chegamos aqui, né, ao nosso momento aqui da finalização da revisão de aula. Lembrando que é interessante você ver, né, os seus slides, rever, ler, aproveitar agora esse momento, que vai ser o momento que vocês vão ter a deixa aí para a atividade de sala, tá? Para vocês reforçarem ainda mais esses conhecimentos. Gente, às vezes a gente acha que não, passou batido. Não, gente, aproveita esse momentinho que vocês têm da atividade de sala para reforçar ainda mais esses conhecimentos aí com relação ao estudo do DNA. Então, meu diretor, vamos agora, né? Vou deixar agora aqui vocês aí nesse momento da atividade de sala. E meu diretor, até daqui a pouco. É isso aí, pessoal. Voltei. Meu diretor já colocou aqui na telinha atividade de sala. Espero que vocês tenham ido bem. Gostei já da interação. Obrigada aí, professores presenciais que já mandaram aí algumas fotos, né? Já mandaram aí algumas dúvidas de alguns alunos. Gente, tô gostando de ver. Então, meu diretor corta agora para a telinha, que a gente vai começar aí com a nossa atividade de sala e o nosso momento, que é o nosso momento tirando dúvidas, onde a gente vai fazer a leitura das questões. Então vamos lá, gente, vamos começar então com a primeira questão. Questão 1, né? O gene, ele é a unidade fundamental da hereditariedade, ok? Formada por uma sequência específica de centenas ou até milhares de pares de bases nitrogenadas, que é responsável pela codificação de um produto funcional. Nesse caso aí, quando ele fala de um produto funcional, ele está falando do quê? Da proteína, que vai estar originando esse produto aí funcional, tá bom? No contexto das técnicas de DNA recombinante, já tá, nem preciso grifar aí que já tá, né, em negrito. Então, no contexto das técnicas de DNA recombinante e da produção de organismos transgênicos, lembrando que o organismo transgênico pode ser uma planta, pode ser um animal, pode ser um micro-organismo, tá bom? É necessário que isolar, aí vem a questão, né, de clivar o gene. Então, é necessário isolar e analisar, ver, tentar compreender esse gene de interesse, tá? Então, analisar esses genes para compreender o que? A sua função. Ele já deu uma deixa aí bastante bacana nessa questão. Então, nesse contexto, o que eu preciso para estudar um gene? O que é correto? A questão aqui, ele já me deu duas palavrinhas-chave aí, isolar e analisar esse gene para eu compreender sua função. Dentre o que vocês viram e o que vocês estudaram, o que eu posso considerar como correto? Vamos analisar? Alternativa A, ela fala o seguinte,
que eu tenho que destruí-lo para evitar mutações indesejadas? Totalmente sem nexo, pessoal, essa afirmativa, né? Se eu quero estudar um gene, o que a questão já me fala? Que eu tenho que isolá-lo para o quê? Para poder fazer a análise. Eu tenho que destruir esse gene? Nada a ver, né? Então, já de cara, a alternativa A está totalmente errada. B. Impedir sua expressão por completo. Impedir, destruir é a mesma coisa, né? Também não tem que impedir. Pelo contrário, eu tenho que ver como que acontece essa expressão para eu conseguir o quê? Fazer a análise desse gene. C. Analisá-lo apenas no interior da célula original? Não, né, gente? A gente usa dentro, né, da nossa engenharia genética, do nosso DNA recombinante, a gente usa o quê? O isolamento desse gene para a gente poder o quê? Compreender e analisá-lo. Tá ok? É mais um ponto aí. Então, não é a alternativa C. D. Eu devo substituir o gene por outro gene semelhante? Nada a ver também, pessoal. Né? Não tem como você substituir um gene que você quer estudar por um outro gene. Não tem como. Se você quer estudar o gene X, você vai ter que estudar o gene X. Você não pode substituí-lo. E a alternativa E, que é, de fato, a alternativa, o gabarito correto, é o quê? É isolá-lo. Vou até marcar aqui. É isolá-lo e inseri-lo em um vetor apropriado. É isso aí, essa aí é a resposta correta. A partir do momento que você consegue isolar e inserir esse gene num vetor apropriado, você consegue fazer o quê? A análise e consegue compreender o quê? A expressão daquele gene e verificar o quê? O que ele codifica e o que eu posso aprender com ele, o que ele vai me dar como produto funcional. Então, a resposta correta é a questão 1. Questão 2. A questão 2, pessoal, ela é uma questão para que vocês possam o quê? Preencher corretamente as lacunas. Então, vamos lá? Os são partes do DNA formadas por sequências de bases nitrogenadas. Essa aqui tá muito fácil, né? Os genes. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Os genes são partes do DNA formados por sequências de bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, e contém as informações necessárias para a produção de. O que o gene ele faz? Ele produz o quê? Né? Ele produz as proteínas. O produto deles, né, é codificar o quê? No final, proteínas. Eu vou colocar aqui, vamos ver se eu vou conseguir escrever aqui proteínas. Ah, tô conseguindo. Proteínas, deu certinho. Então, substâncias essenciais para o funcionamento do corpo humano. O sequenciamento é a técnica utilizada para identificar a ordem dessas bases ao longo da molécula de DNA. A alternativa que preenche corretamente as lacunas é, de cara aqui, pessoal, sem delongas, é a alternativa B, tá bom? Então, é genes, proteínas e o sequenciamento. Aqui não vou conseguir escrever a palavra sequenciamento, mas eu vou marcá-la aqui, né? Como se eu tivesse escrito aqui em cima. Sequenciamento. Então, a alternativa correta é a alternativa B. A alternativa A, ela começa com carboidratos? Nada a ver. C, nucleotídeos? Também não. D, alelos e E, ribossomos? Nada a ver mesmo. Então, como resposta correta, a alternativa B de bola. Prosseguindo agora, vamos então para a questão de número 3. Os procedimentos de transferência do gene para dentro das células hospedeiras
têm o mesmo objetivo. Assim que devidamente inserido, tem que resistir bastante tempo dentro das células. Eles têm que ser o quê? Eles têm que durarem por bastante tempo dentro das células. Se vocês, né, observarem dentro dos estudos aí dos vetores virais, a gente viu que grande parte dos vetores virais que a gente estudou, eles não conseguiam ter essa durabilidade, digamos assim. Por isso, quase todas as técnicas atuais para transferência de material genético implica o uso de quê? Dos que a gente chama de vetores virais. Vetores que possuem a habilidade de integrar o seu DNA dentro dos cromossomos da célula infectada, permitindo, nesse caso, que o gene inserido no genoma das células hospedeiras sejam transmitidos a todas as células filhas das infectadas. Aí vem, que tipo de vetor é esse, né? De cara aqui a gente tem as alternativas. Alternativa A, lentivírus. B, adenovírus. C, retrovírus. D, plasmídio. Plasmídio, pessoal, de cara você já sabe que é o quê? É o DNA circular de uma bactéria. Você já vai, de cara, já não tem como marcar a letra D. E a alternativa E, adeno associados, tá, pessoal? Então, a alternativa correta, né, de acordo com o que a questão pede, é a alternativa C, de casa, gabarito C, retrovírus. Ele, pessoal, ele vai converter o seu DNA e o DNA, ele vai se integrar ao genoma da célula hospedeira. Então, a resposta correta é gabarito C, retrovírus. Vamos agora para a questão 4, tá? Então, o milho transgênico, ele é produzido a partir da manipulação do milho original. Ok. Com a transferência para esse de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A característica de interesse será manifestada em decorrência do quê? Então, ele está mostrando aí o processo, né, que acontece de um milho original receber, né, um gene de interesse retirado de outro organismo de uma espécie totalmente diferente daquele milho. E essa característica, ela é manifestada através de quê, pessoal? Né, vamos analisar? A alternativa A, ele fala da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. Não, pessoal, o RNA transportador, ele não determina características. De cara, não é a alternativa A. B, é da síntese de carboidratos. De cara, você já vai saber que não tem nada a ver com síntese de carboidratos, né? Então, elimina também a alternativa B de bola. C, da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. O DNA não é hibridizado, pessoal. Descarta aí também a alternativa C. Alternativa D de dado, né, da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Essa aí, pessoal, é a alternativa correta, tá? Por quê? Porque o gene transferido, ele é transcrito em RNA mensageiro, tá? E o RNA mensageiro traduz ele em proteína, né? Então, a resposta correta é a alternativa D. E o E, ele fala que é o incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido, né? Então, duplicação do DNA não gera essa característica. Então, a alternativa correta é o gabarito D, né? Da tradução do RNA mensageiro sintetizado, que aí sim a gente vai ter a proteína. A tradução ela vai gerar, né, a proteína, que é o que a gente quer ver, é o que é o gene de interesse para que ele possa ser o quê? Manifestado. Chegamos agora no nosso momento decolando para o futuro, com a nossa última questão. O projeto Genoma Humano, iniciado na década de 1990, teve como objetivo mapear
e sequenciar todos os genes presentes no DNA humano. Esse avanço científico possibilitou uma melhor compreensão das bases genéticas de diversas doenças, além de abrir caminhos para o desenvolvimento da medicina personalizada. Entretanto, o uso dessas informações também levanta debates éticos relacionados à privacidade genética e à possibilidade de discriminação, gente. Olha aí, a questão ética. A partir das informações do texto, um dos principais impactos do mapeamento do genoma humano é o quê, pessoal? De cara aqui eu já vou responder para vocês. A alternativa C, a ampliação do conhecimento sobre a origem genética de doenças, né? Tem como esse objetivo essa ampliação de conhecimento. A alternativa A fala que o projeto de genoma humano está relacionado à eliminação total de doenças hereditárias na população? Não. B, tem interesse de manter o controle genético completo sobre as características humanas? Também não. D, a substituição dos tratamentos médicos tradicionais por terapias exclusivamente genéticas? Não. O fim das discussões éticas relacionadas ao uso dos dados biológicos, pelo contrário, né? Agora que temos que ter, né, essas discussões éticas sobre esses usos, né, desses dados biológicos, genéticos de uma determinada, né, população, digamos assim. Então, pessoal, chegamos aqui ao final de mais uma aula e já já eu volto com vocês com mais informações. Até mais!